TV Bula no ar, eu sou o Aracnídeo Ademir Luiz e hoje, aproveitando a estreia do filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, vamos discutir um dos maiores problemas filosóficos do mundo contemporâneo. Afinal de contas, Tom Holland é ou não é um bom Homem-Aranha? Wilson! Não, Wilson não. Peter! Depois de anos e anos negociando com a Sony, detentora dos direitos cinematográficos do personagem Homem-Aranha e tudo que o circunda, a Marvel finalmente conseguiu fazer com que ele estreasse em seu universo cinematográfico. E a estreia aconteceu em Capitão América Guerra Civil. Eu me lembro da euforia provocada pelo primeiro trailer. Ele roubando o escudo do Capitão América, né? Uma cena ágil, de ação, divertida ao mesmo tempo, muito colorida. Todo mundo ficou ansioso para ver o resultado no filme e não decepcionou. A participação dele nessa batalha entre a turma do Capitão América e a turma do Homem de Ferro foi bem promissora. Todo mundo gostou do ator, todo mundo gostou do uniforme, ele foi bem apresentado, a sua origem foi resumida, não teve aquela necessidade de fazer tudo de novo, né, um filme de origem e tal, não, já estava plenamente estabelecido. Porém, logo começou uma pequena guerra civil entre os fãs. Alguns começaram a criticar o ator, o personagem, as concepções ligadas a ele. Outros já começaram a odiar de cara, na medida em que os desdobramentos da sua participação no universo Marvel começaram a acontecer. E o que nós podemos falar sobre essa discussão hoje? Primeiro, as comparações são inevitáveis. Inicialmente com o Homem-Aranha canônico, na trilogia dirigida por Sam Raimi, em que o protagonista é feito pelo Tobey Maguire, e depois, né, pela trilogia incompleta, a trilogia de 2 filmes, dirigida por Mark Webb, em que o Homem-Aranha é feito pelo Andrew Garfield. Normalmente se coloca que o melhor Peter Parker é o do Tobey Maguire e o melhor Homem-Aranha é o do Andrew Garfield. E aí, onde que o Tom Holland entra nessa bagaça? Nesse aspecto, Tom Holland ganha um ponto positivo, porque no seu filme de estreia, Homem-Aranha, De Volta para Casa, nós temos uma visão melhor do personagem, ele aparece bem mais, obviamente, do que na sua participação em Guerra Civil, e fica muito claro que ele conseguiu somar o que há de bom nas duas interpretações. Primeiro, ele tem aquele aspecto nerd, né, que o Tobey Maguire colocou em seu Peter Parker, né, mas não aquele nerdão bobão que leva cuecão no corredor, não, ele é aquele nerd mais na dele e tal, né, tímido, mas tá ali. Mas existe o aspecto nerd. Muito diferente do Peter Parker, do Andrew Garfield, que é uma espécie de galã misterioso cool da escola, que fica andando de skate, escutando rock and roll. Nada a ver com o Peter Parker dos quadrinhos. E ao mesmo tempo, até por ser um atleta que treinou ginástica artística, né, o Tom Holland ele estabeleceu ali um elemento de agilidade para o seu Homem-Aranha e ao mesmo tempo colocou aspectos de humor quase ausentes no Homem-Aranha do Tobey Maguire, mas muito presente no Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? Que nós sabemos, né, que o Homem-Aranha fica conversando, falando, contando piada o tempo todo enquanto está lutando, por 2 motivos. Primeiro, porque quando ele coloca a máscara, o Peter coloca a máscara, se torna outra pessoa. E segundo, para simular o seu medo. No final das contas, ele é apenas um jovem lutando contra vilões terríveis, muito poderosos, que podem matá-lo a qualquer momento. O sentido de perigo está a todo momento. Então como que ele disfarça isso? Desnorteando o adversário, falando. Palavras, palavras, palavras. Quem disse que o Homem-Aranha não é shakespeariano? O que não significa que Tobey Maguire deixa de ser o Homem-Aranha canônico e definitivo. Vai lá, Tigrão! Precisamos falar sobre Kevin. Mas antes, vamos falar sobre lançadores de teia. Os lançadores de teia orgânicos na trilogia de Sam Raimi sempre foram controversos, embora servisse muito bem a narrativa. No primeiro filme representava o crescimento, o amadurecimento do adolescente Peter Parker. No segundo tem outra função. A teia, no caso a falta da teia, representava o estresse no qual o Peter estava inserido, tendo que ser Homem-Aranha, estudar, trabalhar, cuidar da tia May, né, tudo junto. Né? Então no caso tinha essa função narrativa que era muito interessante. Nunca me incomodou, eu acho que foi bem inserido. E inclusive já estava naquela versão clássica, né, que nunca foi realizada, do filme do James Cameron. Né? Porém, né, nunca foi consensual. No caso do Homem-Aranha do Andrew Garfield, tem um problema e uma solução ao mesmo tempo. A solução é que, de fato, esse Peter Parker faz o seu lançador de teias, só que o fluido ele tem que roubar na Oscorp.
Ou seja, o Duende Verde, seu arqui-inimigo, tem que ser o fornecedor da teia. Realmente não faz sentido. Neste caso, o Homem-Aranha do Tom Holland equilibrou bem a coisa. Ele produz a teia, ele produz o lançador de teia, né? Ou seja, demonstrando essa inteligência que o Peter Parker nos quadrinhos tem. Ou seja, o Peter Parker é um gêniozinho e ele prova isso, né, fazendo os apetrechos do Homem-Aranha que ele utiliza em ação. A frase mais famosa do universo Marvel é: com grandes poderes, você ganha grandes responsabilidades. Tio Ben. Aqui nós temos um Tio Ben nota 10. Aqui nós temos um Tio Ben nota 8. Martin Sheen, afinal de contas. E aqui nós temos um Tio Ben nota 0. 0 não porque é ruim, mas porque simplesmente não existe. Todos os problemas do Homem-Aranha no Tom Holland giram em torno da falta do Tio Ben no arco narrativo. Todos nós sabemos, por exemplo, que o Peter Parker se tornou Homem-Aranha em função do sentimento de culpa que carrega em função do fato que poderia, a partir de um gesto simples, ter salvo a sua vida, né? Mas tem um problema maior do que isso. A substituição deliberada do Tio Ben pela figura do Tony Stark, pela figura do Homem de Ferro. Isso desencadeia uma série de problemas que vamos ver na sequência. Tony Stark, claro, é um gênio, um playboy e um filântropo. E é esse lado filântropo que atrapalha tudo. Por quê? Logo na primeira cena dos dois juntos, no primeiro encontro que eles têm em Guerra Civil, o Homem de Ferro já oferece para Peter Parker uma mega bolsa de estudos. Ou seja, acabou-se aquele elemento tradicional da narrativa do Homem-Aranha dele ter que se preocupar com pagar aluguel, com as coisas comezinhas da vida, com ajudar a tia May na própria sobrevivência imediata. Não, de cara ele já vira um mega bolsista e o protegido do homem mais rico do mundo, provavelmente, né? Ou seja, tudo isso estraga aquela dinâmica de reconhecimento que o público comum, sobretudo o público jovem, tem com o personagem. Ele é praticamente um Mauricinho, nunca tem problema com nada. Inclusive, né, em seu segundo filme solo, vai passear na Europa. Olha só que legal. Essa transformação do Homem-Aranha em um sidekick do Homem de Ferro gera um segundo problema, que é a questão do uniforme. No primeiro filme em que ele aparece, o Guerra Civil, isso é até bem resolvido, né? O que ele tem ali basicamente é uma adaptação, uma melhora, né, no seu uniforme, que é aquele pijamão que ele usa inicialmente, né, nos vídeos que aparecem na internet e tal, das suas primeiras ações. Já no segundo, que é o De Volta ao Lar, vira uma armadura praticamente, né? Então tem inteligência artificial, tem uma série de recursos ali que praticamente descaracteriza essa questão do uniforme original. Embora a parte plástica seja até bem interessante, né? Mas, né, o seu conceito é uma coisa completamente diferente, né? Literalmente o Homem-Aranha vira uma mini versão do Homem de Ferro. E pior do que isso, qual o grande problema que ele tem nesse filme? Qual que é a sua motivação? Que é um outro problema, que é o fato de que ele tem que provar ser digno do uniforme. Homem-Aranha nunca foi isso. Qual sempre foi a motivação fundamental do Homem-Aranha? Com grandes poderes, você recebe grandes responsabilidades. A frase lapidar do Tio Ben. Ele sempre foi movido pelo fato de que, em sua cabeça, a sua inação permitiu a morte do Tio Ben. Então, esse sentimento de culpa sempre o moveu. Não é o que acontece no universo Marvel do cinema. Aqui ele é movido basicamente pelo desejo de provar para o Sr. Stark de que ele é digno de ser um Vingador. Homem-Aranha nunca foi isso, né? Ele sempre foi um amigo da vizinhança, ele lida com problemas menores. De vez em quando, né, aparece alguma grande ameaça, né, que ele tem que enfrentar, né, mas são coisas circunstanciais, né? Ele nunca vai atrás disso, ele sabe que isso é coisa para os Vingadores. Aliás, ele já tentou até entrar para os Vingadores em alguns momentos, mas sempre para poder ter acesso ao salário ali, também para o Quarteto Fantástico. Não com essa coisa de vou me provar digno para o Sr. Stark. Não. Essa não é a motivação do Homem-Aranha. Nunca foi. Ainda com relação à motivação, no filme De Volta ao Lar nós temos a deturpação de uma das mais famosas cenas da iconografia do Homem-Aranha. Todo mundo se lembra dela, né? Ele está soterrado sob toneladas de aço e ele tem que sair dali rapidamente. A vida da tia May depende disso, né? E ele se esforça muito além da sua capacidade, né, imaginada, né, e consegue levantar tudo aquilo. Por quê? Porque ele tem um objetivo maior de salvar uma ente querida, a pessoa mais querida, né, de sua vida. No caso do filme aqui do universo Marvel, a cena existe, está lá, só que o sentido muda completamente. Por quê? Porque ele não tem que salvar a tia May, ele não tem que salvar a Mary Jane, nem ninguém. Ele tem que provar
que ele é digno de usar o brinquedinho que ganhou do Sr. Tony Stark, que é aquele uniforme super maneiro. Aliás, se tem uma coisa que a Tia May na versão Tom Holland não precisa é ser salva. Ela está muito bem, obrigado. Diferentemente da Tia May interpretada por Rosemary Harris na versão do Sam Raimi, em que é uma senhora idosa, bastante frágil e tal, ou mesmo na versão Jovem Senhora, feita pela Sally Field na série do Mark Webb, aqui o que nós temos é uma MILF, uma super gatinha coroa ali, feita pela Marisa Tomei, que até funciona no filme, eu acho que é bacana, assim, questão novos tempos, né, novas Tias Mays, né, mas o problema é que o máximo de preocupação que o Peter Parker tem com ela é saber se o motorista do Tony Stark está dando em cima da sua tia ou não. Tem até um meme muito divertido circulando que mostra a evolução da Tia May. Primeiro uma velhinha, bastante idosa, tal. Depois uma jovem senhora, depois uma MILF, como a Marisa Tomei, depois uma adolescente, depois uma criança, depois um espermatozoide. Meizoide. E por falar em evolução, vamos ver agora como vai ficar a evolução do personagem no novo filme Sem Volta para Casa. Sabemos que vamos ter JJ Jameson e vamos ter talvez até o Venom, até porque está garantido aí mais 3 filmes para o futuro. Por enquanto, o que nós podemos falar sobre o Homem-Aranha do Tom Holland é o seguinte: é um copo meio cheio ou meio vazio, depende da sua perspectiva. Seja você também amigo da vizinhança, espalhe esse conteúdo, se inscreva no canal, curta o vídeo e o mais importante, deixe aqui o seu comentário. O que você acha desse Homem-Aranha sidekick do Homem de Ferro? Compare com os outros, qual que é o seu preferido? E nos encontramos então na sessão de Homem-Aranha Sem Volta para Casa.